A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a tua irmã em Cristo, irmã Eliane, do canal Gerando Vida. E neste dia eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre missões. O que é fazer missões, né? Muitas pessoas não sabem ainda, né? O que é fazer missões. Ou tem o desejo de querer, né? Tem buscado ao Senhor, tem pedido ao Senhor para que o Senhor venha, né, fazer esta obra na sua vida. Quem não quer, né, irmãos? Ir para o exterior, pregar a palavra de Deus, buscar o Senhor, né? Ganhar almas para o reino de Deus, né? Ganhar almas para que possam, né, se derramar na presença de Deus, porque é o objetivo de qualquer cristão, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero falar primeiramente que missão é algo que pode ser incumbido na nossa vida, né? Ou seja, eu fui, né, incumbida para poder abrir a igreja. Eu fui separada para lavar o banheiro da igreja, abrir o culto na igreja, pregar na igreja em determinado dia. Aquilo ali é uma missão que eu tenho que cumprir, né? A minha missão é de ir até os hospitais, é de ir até os presídios, de ir até as penitenciárias e até as casas de recuperação, levar a palavra de Deus. Ou seja, você tem esta missão na sua igreja, na sua congregação, na denominação que você congrega. Agora, missões, ela vai além de tudo isso, né? Missões é algo que Deus ele nos proporciona na nossa vida para nós ganhar almas para o reino de Deus. Missões, ela faz com que nós, com que eu, com que você que serve a Deus, vai além daquilo que um dia nós sonhou para nós, porque isso já estava nos planos de Deus, de nós fazer essas missões. Creio eu que na tua igreja muitos irmãos já foi enviado para outros países para pregar a palavra de Deus e eles estão lá fazendo missões, ou seja, ganhando almas para o reino de Deus, para que essas almas venham ser salvas pelo poder da palavra de Jesus. Isso é missões. Eu quero contar um pouquinho para vocês que o Senhor, ele escolhe aquele que é humilde de coração, aquele que nunca sonhou, aquele que nunca colocou no teu coração, eu quero ir para a África, eu quero ir para os Estados Unidos, para a China, para o Japão. Às vezes Deus escolhe o irmãozinho que nem sonha. É por isso que a Bíblia diz assim, que aquilo que não chegou aos nossos corações é o que Deus ele tem preparado para nós. Você se lembra de Isaías? Isaías, quando o anjo do Senhor, o serafim, apareceu até a ele e fez aquele chamado a ele, a primeira coisa que Isaías falou assim, Senhor, eu sou pecador, sou um homem impuro. E o anjo do Senhor falou, eis que eu pegarei uma brasa do altar do Senhor com Atenaz e essa brasa tocará na sua boca. E não é tu que vai falar, né? Ou seja, quando o anjo do Senhor tocou ali com aquela brasa, né, com aquela Atenaz ali na boca de Isaías, toda a impureza saiu da vida de Isaías e ele já estava preparado para fazer a obra do Senhor. Você se lembra de Jeremias? Jeremias, quando Deus, aleluia, chamou ele para uma missão que iria, ao mesmo tempo, transformar vidas. Jeremias, antes que tu formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E eu já tinha este plano, este projeto, esta missão na sua vida. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que missões, muitas das vezes, o Senhor ele faz na nossa vida sem mesmo nós pedir, né? Quando você vê, você já está em outra cidade, você já está em outro estado, e você sem saber o que está acontecendo ali, mas é Deus trabalhando, é Deus fazendo a obra, é Deus usando a sua vida para você levar o evangelho dele, para você fazer esta missão, porque ele
incumbiu isso na tua vida, ou seja, ele confiou na tua pessoa para fazer esta obra. E eu me lembro que quando eu vim para o Evangelho, eu era, né, jovem assim, né, jovem ainda, e eu recebia tantas revelações. Eu quero dizer para você que não acredita nas revelações do Espírito Santo de Deus, passa a acreditar nas revelações do Espírito Santo do Senhor. Porque muitas das vezes o homem, ele quer que a revelação se cumpra amanhã ou se cumpra hoje. E as coisas de Deus não é desta maneira. O Senhor, ele sabe como trabalhar, o Senhor sabe, aleluias, como fazer as coisas na nossa vida. E eu recebia muitas revelações na igreja que eu iria pisar em terras que eu nunca pensei, nunca sonhei em colocar os meus pés. E eu me lembro que meu esposo começou a trabalhar numa firma que veio aqui para minha cidade. E quando aconteceu isso, meu esposo, ele tinha uma moto, acho que era 125 ou 150, não sei. E ali, aquela firma ali designou meu esposo para ele estar indo lá para o norte de Minas, né? Ou seja, você desce, passa Belo Horizonte, Montes Claros e vai indo. Então ali, meu esposo chegou em casa e falou assim, Eliane, eu vou ser mandado lá para o norte de Minas. Eu falei, gente, aonde que fica o norte de Minas? Eu nem sabia onde que ficava o norte de Minas. E aí ele pegou e falou assim, olha, e no caso você vai ter que ir. E eu peguei e falei assim, como que eu vou, né? E eu fiquei naquela preocupação por muitos dias antes da viagem. E aí Deus usando irmãos ali, que não era para mim me preocupar, porque Deus estava no controle de todas as coisas, que o Senhor é quem estava levando a gente para ali, mas só que eu não entendia. E aí chegou o dia da tal viagem. Eu me lembro como hoje que eu levei poucas coisas, né? Que a gente já tinha poucas coisas, levei poucas coisas, levei umas panelas, pouca coisa que eu estava levando. Porque era 13 horas a 14 horas de viagem aqui da minha cidade, de Minas Gerais, né? Então não tinha como levar, porque eu ia de ônibus, caminhão, então se fosse para pagar de mudança seria muito caro. E eu ali mesmo querendo ir, mas não querendo, porque eu nunca tinha saído assim de perto da minha mãe, né? E eu ali peguei, fui pela misericórdia de Deus, né? Orei ao Senhor e falei, se o Senhor está me levando, eu creio que o Senhor vai estar na frente, o Senhor vai estar no controle de todas as coisas, porque nada acontece se Deus não estiver no controle. E ali, meus queridos irmãos, eu fui pela infinita misericórdia do Senhor, meus filhos ainda eram pequenos ainda. E aí eu fui, peguei o ônibus, meu esposo, ele foi de moto daqui até em norte de Minas, Brasília de Minas, só que a cidade que eu fui, ela se chama Luislândia, muito pequenininha. E aí meu esposo viajou 13 horas de moto, para vocês terem uma ideia, 13 horas sentada em cima de uma moto. E eu fui de ônibus com a minha irmã e meus 3 filhos. Quando nós chegou lá, irmãos, uma cidade pequena, a minha cidade ela é pequena, mas não é tão pequena, mas ela era pequenininha. E eu me lembro que eu cheguei naquela cidade, falei assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E eu nova convertida ainda, né? Às vezes o Senhor, ele prova a nossa fé de uma forma tão especial que a gente não entende, não é verdade? O que Deus está falando, o que Deus está querendo dizer, o que Deus está querendo fazer. E eu cheguei ali e uns dias assim, passado, não tinha a igreja, né, a igreja que eu congrego ali naquela cidade, não tinha. E aí eu fiquei, meu Deus, como eu vou fazer? Porque o meu esposo já chegava, era 7 horas da noite, que ele saía daquela cidade, ia para outra cidade, né, perto ali trabalhar, então ele não trabalhava na mesma cidade. Então eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu me lembro que um dia o pastor, né, ele ia para o culto, ele buzinou, né,
buzinou-se na porta da casa, e eu ali saí, ele falou assim, a irmã vai hoje na igreja? Aí eu falei assim, mas como que eu vou, pastor? Aí naquele momento ali eu já pensava assim, antes, quando eu cheguei aqui, já não tem igreja, isso não é coisa de Deus, não foi coisa do Senhor, não foi plano de Deus, Deus estar vindo aqui para essa cidade. Só que, irmãos, Deus tinha me enviado ali, porque eu pude sentir que o Senhor é que tinha preparado aquele momento. O Senhor é que tinha preparado tudo ali para poder eu estar indo ali fazer a obra do Senhor ali naquele lugar. E aí, quando o pastor falou, vou, aí eu me lembro que eu arrumei, não sei se foi 2 dos meus meninos, e eles foram comigo e com o pastor. Irmãos, aí, para fazer a obra de Deus, a gente tinha que ir para outra cidade, entendeu? Então, meu esposo chegava, e a hora que ele chegava, não dava para ele ir para essa outra cidade, porque era 8 horas, 8h30, não daria tempo. Aí, o que acontece? Eu fui com o pastor, quando eu cheguei naquela igreja, irmãos, eu vi a necessidade de pessoas para trabalharem na obra de Deus. A seara estava precisando de, aleluias, que ceifeiros viessem ali trabalhar naquela seara. E aí eu olhei para o pastor, um pastor muito humilde, né? E, irmãos, a maior humildade, não sabia nem assim, digamos assim, nem pregar, nem ler direito, mas a gente vinha a simplicidade no coração daquele pastor de levar aquela obra para frente. E aí naquele dia, primeiro dia que eu fui naquela igreja, eu senti uma emoção tão grande no meu coração, porque até mesmo um versículo que você lia ali na frente, para aquelas pessoas que estavam ali, era uma alegria muito grande. Um louvor, então, quando você louvava, transbordava os corações daquelas pessoas ali. Aí eu pude entender que o Senhor tinha me levado ali, porque às vezes a gente era acostumado com a igreja mais cheia, viajar para as cidades aqui perto, aqui, em congresso, cultos de aleluias, especiais de louvores, aquela coisa, ciclos de orações grandes, e ali não tinha isso, não tinha, nem ciclo de oração tinha ali, se tivesse era 2 irmãs, então eu vi ali que o Senhor tinha me levado ali naquele lugar, eu pude contemplar ali que o Senhor tinha me levado até aquele lugar para ajudar aqueles irmãos, independente do tempo que eu iria ficar ali, mas Deus, Ele tinha me levado ali para fazer a obra dEle. E assim eu fui, meu esposo não podendo estar indo, né, todas as vezes, ele só ia dia de Santa Ceia, mas mesmo assim ele ia de moto, porque o carro não cabia todo mundo para ir, nem podia. Irmãos, e ali eu fui fazendo a obra do Senhor, e naquele tempo ali, eu era uma pessoa que murmurava de muitas coisas, sabe? É isso que eu quero passar para você, que às vezes o Senhor, ele nos leva em determinados lugares, para nós poder contemplar com os nossos olhos que o que você tem supre a sua necessidade, que o que Deus está permitindo na sua vida, você ter, é o que você precisa. E muitas das vezes a gente quer além daquilo que a gente precisa. E ali eu pude compreender tanto pela a igreja, pelo ministério, e quanto pela cidade que eu estava. Quando amiguinhas da minha filha iam até ali a minha casa, irmãos, e elas davam valor num chinelo que elas compravam, que até mesmo o pé, aleluia, o seu calcanhar atrás estava saindo para fora daquele chinelo, e aquelas meninas na maior alegria. E eu vi aquilo, e um dia eu tive que perguntar para uma menina que foi na minha casa, amiguinha da minha filha, que eu perguntei para ela, falei assim, por que você comprou o chinelo? Porque o seu chinelo, o seu pé tá saindo fora do seu chinelo. Ela falou assim, não, eu tive que comprar esse menor, porque era o dinheiro que a minha avó tinha para comprar para mim. Se eu fosse comprar um chinelo maior, ia ser mais caro e a minha avó não ia ter dinheiro. Aquilo cortou o meu coração, irmãos. Aquilo cortou o meu coração, e eu pude sentir que Deus, ele tinha me levado ali, naquele lugar,
Naquele lugar tem muitos mais testemunhos ali que eu poderia contar para os irmãos, mas o tempo é curto, que eu poderia contar para você, que mudaram o meu modo de pensar, mudaram o meu medo, o meu modo de agir. Eu pude contemplar as coisas de outro jeito, pude contemplar as coisas de outras maneiras, não murmurando, mas sempre agradecendo a Deus por aquilo que Ele podia me dar. Eu tenho um primo que ele já foi para a África, né, amando da igreja, né, ele foi para a África e ele ficou lá 1 ano. E ele falou assim que às vezes pessoas acabavam o culto ali e pessoas iam tudo para a casa dele, porque depois da casa do culto ele iria fazer janta. E aquelas pessoas sabiam que eles iriam jantar depois do culto, ou seja, na casa deles não tinha mantimento. Então essas coisas fez eu refletir muito. E aí no dia que o pastor falou, irmã, a irmã foi convidada para pregar numa outra igreja, para pregar na igreja, na congregação tal. Falei, não, eu vou, irmão. Só que era a mesma congregação da nossa igreja. E aí quando nós teve que sair mais cedo, me lembro que foi umas 6 horas da tarde. Nesse dia eu acho que eu larguei até as crianças com a minha irmã. Deus preparou tudo, preparou até a minha irmã aí, porque se a minha irmã não fosse, não teria como eu estar indo fazer a obra do jeito que eu estava indo, ajudar o pastor. E ali, irmãos, quando eu mais o pastor, nós fomos em uma estrada de chão. E quando eu só tô vendo, gente, mas é só mato, mata direita, mata esquerda, e foi entrando para aquela floresta, irmãos, umas árvores grandonas. Irmãos, de repente, nós avistamos uma casa muito longe, a outra lá, não sei na onde. E de repente nós chegou, né? Parou o carro embaixo, nós subimos um pouquinho e tinha lá um cômodo, irmãos, um cômodo ali. E o irmão falou, nós chegou na congregação, irmãos, que eu olhei, eu vi ali a igreja, a congregação, para os irmãos sentar. Eu falei, gente, não vai vir ninguém no culto, pensei comigo. Mas aí, irmãos, eles colocaram ali, o banco deles, eles colocaram uns 3 tijolos de um lado, do outro, pôs ali uma madeira, né, para eles sentar e fez 3 bancos no máximo. E o altar era uma mesinha de madeira. Irmãos, e de repente apareceu gente que eu não sabia de onde estava vindo aquele povo, porque era só escuridão. A luz que tinha era só desta congregação pequena. Essa congregação pequena, só tinha ela ali no meio daquele mato ali. A luz que tinha era ali, naquele lugarzinho. E de repente apareceu gente, tudo quanto é lá, de repente encheu. Irmãos, e aquela bênção, aquela glória, Deus derramou do teu poder pela tua infinita misericórdia, foi uma bênção. Naquele dia ali eu me senti mais assim, falei, gente, não precisa de muito para buscar o Senhor, não precisa de muito para adorar a Deus, porque o Senhor está nas mínimas coisas. E ali o povo não saía, e aí depois eu ainda conversei com alguns irmãozinhos ali, aí o pastor falou, então tá terminado o culto, fechou a porta, gente, foi saindo gente para cada trilho, enfiando no meio do mato, eu tô assim, meu Deus do céu. E eu vim falando pro pastor no carro, falei assim, pastor Zé, e olha quantas das vezes a congregação é do nosso lado, do lado da nossa casa, e a gente não tem coragem de ir para a igreja. A gente não tem coragem de buscar ao Senhor, a gente não tem coragem de estar adorando a Deus. E esses irmãos enfrentam esses matos, né, onde corre perigo de bichos, né? Mas eles vêm adorar o Senhor. Na simplicidade, eles vêm, adoram a Deus, buscam o Senhor, ajudam a obra de Deus. E ali, irmãos, eu fiquei, acho que foi no máximo uns 6 meses ali naquela cidade, fazendo a obra do Senhor, indo para outra cidade. E
Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida. Eu pude contemplar que o Senhor, irmãos, Ele nos leva em determinados lugares, muitas das vezes, para nós compreender que a obra é dele. Que quando Ele quer fazer a obra na vida do homem, quando Ele quer fazer a obra na vida da mulher, Ele usa a tua pessoa. Ele envia você em lugares que você nem imagina para você fazer a obra dele. E eu pude sentir que através de indo ali para o norte de Minas, que o Senhor Ele queria me mostrar muitas coisas. O que é ser humilde, o que é agradecer a Deus por tudo que Ele nos concede. Que às vezes nós achamos que é preciso uma igreja lotada para pregar a palavra de Deus. Ai, mas se a igreja não for grande, eu não busco a Deus, eu não vou pregar, eu não vou cantar. Ah, se não tiver o instrumento tal, não tiver o playback, eu não vou louvar. E Deus, Ele está dizendo para nós, faça missão. Faça missão, não é preciso você ir para a África, não é preciso você ir em nenhum outro lugar. Você pode fazer missão até mesmo dentro da tua família, em meio à tua família. Do seu lado tem almas chorando, do teu lado tem almas sofrendo, do teu lado tem almas padecendo, na sua frente tem alguém chorando, mas muitas das vezes nós não queremos enxergar. Nós não queremos enxergar. Nós achamos que Deus só quer usar as nossas vidas para fazer missões. É lá fora, é no exterior, é pregar para os doutores de leis, pregar para as pessoas maiorais. Não, Deus quer usar você aonde você estiver. E ainda que um dia Ele vai te levar, ainda que um dia Ele vai, é o propósito dele de te levar, você já vai estar preparado. Você já vai estar alicerçado. Você já vai estar, aleluias, preparado para levar o Evangelho do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, talvez você tenha murmurado, Deus falou e não tem cumprido na minha vida, é porque ainda não é a hora. E às vezes o Senhor tem preparado momentos e lugares e você não tem observado. Você não tem observado. Então que nesse dia, eu senti de contar isso para vocês. Lá no norte aconteceu muitas coisas, depois eu quero estar trazendo também. Que isso foi o que Deus fez na minha vida. Isso foi o que Deus ele fez para eu entender que às vezes não precisa de muito para servir a Ele. Ter a roupa bonita para ir no culto é ótimo, mas se você não tem, vai com a que você tem. Não arrume desculpa para você não ir no culto porque você não tem roupa. Agora, se você tem, vai linda, maravilhosa, porque Deus Ele merece. Ah, mas eu tenho só uma blusa e uma saia. Vai, porque Deus Ele vai te dar o maior presente, que é a palavra dEle, que ela vai ter morada no seu coração. Ela vai permanecer no teu coração. Ah, mas eu não vou pregar porque eu fui chamada, mas a igreja lá diz que só tem 3 pessoas. Vai, a Bíblia diz assim que aonde estiver 1, 2, 3 reunido em meu nome, ali eu estarei para fazer a obra. Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a tua pessoa. Então, em nome de Jesus, faça a obra de Deus. E não olhe a quem, não olhe o momento. Faça você o momento de fazer missões para a glória de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Se inscreva nesse canal. Amém? É um canal de bênção, um canal de palavras. Você que já é inscrito, Deus te abençoe. Você que ainda não é, se inscreve, deixe aquele joinha, comente aqui embaixo. Amém? Se Deus um dia já te levou para algum lugar, se Deus um dia já preparou algo para você fazer
e você não teve coragem para ir. Porque eu no momento eu não tive, mas depois Deus me encorajou e eu fui, Deus fez a obra. Amém? Então comente aqui embaixo. Amém? Então que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Amém?